11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Este é o canal do Boi News. Hoje, quinta-feira, 6 de maio. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O presidente Bolsonaro vetou integralmente a proposta que estendia para 31 de julho o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A data final é 31 de maio. O projeto que previa a prorrogação de prazo pela terceira vez foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de abril. Com o veto, o presidente acatou a recomendação da equipe econômica para não mudar a data a fim de não prejudicar a arrecadação. Agora, o veto segue para votação no Congresso. O Copom elevou ontem, no fim da tarde, a taxa básica de juros no Brasil. A decisão já era esperada pelo mercado. De São Paulo, Sara Kirchhoff. A decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, saiu no fim da tarde de ontem, depois do fechamento do mercado financeiro. E a nova taxa básica de juros do Brasil, conforme esperado, foi elevada em 0,75 ponto percentual, ou seja, a Selic agora está em 3,5% ao ano, na segunda elevação seguida, conforme o mercado esperava. A gente preparou uma tela para mostrar o andamento da taxa Selic do país nos últimos anos. Lá em dezembro de 2015, a Selic estava em 14,25%, em 2017 em 7% ao ano, em dezembro de 2019 a taxa Selic estava em 4,5% e no final do ano passado, até o início desse ano, ela estava em seu menor patamar histórico em 2% ao ano. Lembrando que o Copom, ele fixa a taxa básica de juros com base no sistema da inflação, que é fixada, as bases são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Para esse ano, a meta central é de 3,75%. Então, na próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, a perspectiva é que a taxa básica de juros seja elevada mais uma vez. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Obrigado, Sara. O Instituto Butantan envia nesta quinta-feira ao Ministério da Saúde um lote de mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac, desenvolvida com o laboratório chinês Sinovac. Elas serão empregadas no Plano Nacional de Imunização em todo o país. Será um reforço importante no momento de falta do imunizante para a aplicação da segunda dose da vacina. De janeiro até agora, o Instituto entregou mais de 42 milhões de doses ao Ministério. Integrantes da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados apresentaram ontem à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, demandas do setor em suas regiões. Um deles foi a deputada Soraya Manato, do Espírito Santo, que queixou-se dos preços do milho no estado. Acompanhe a fala dela e a resposta da ministra. Ministra, nós temos um grande problema no nosso estado, porque nós somos grandes produtores de aves e ovos e de suínos, e os nossos produtores estão muito preocupados, em relação à falta desse insumo. Que esse ano nós tivemos aí um ano atípico para os insumos. Não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, Então, mesmo o Brasil produzindo mais, houve um consumo interno maior de milho, porque as nossas agroindústrias aumentaram de tamanho, Isso é bom porque dá emprego, principalmente no interior do Brasil. Então, a gente tem aí muitos investimentos privados no setor de proteína, mas isso faz com que haja um maior consumo de milho e farelo de soja. A reestruturação da ferrovia Malha Oeste, ligando São Paulo ao Mato Grosso do Sul, terá ainda neste semestre estudos de viabilidade técnica e econômica e de apoio à concessão numa nova licitação. O projeto deixa o terreno das intenções e ruma para a concretização. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Bom dia, Puga. Bom dia a você, Zaidan. Bom dia a todos. De fato,
os órgãos governamentais responsáveis por implementar aí essa reestruturação da chamada Malha Oeste, uma ferrovia que começa aqui em Mairinque, no interior de São Paulo, e vai até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, continua, né? Ou seja, há um trabalho do governo e ele já selecionou de 24 consultorias as 9 que devem participar de uma seleção especial, e essas consultorias devem analisar a viabilidade técnica e econômica de uma provável reestruturação depois de uma nova licitação. Vale lembrar que em julho do ano passado, a concessionária operadora da ferrovia, a Rumo Logística, protocolou junto à NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, um pedido para devolução da concessão desse trecho. Os investimentos foram muito pequenos feitos pela Rumo Logística, é mesmo necessário que haja uma reestruturação nessa ferrovia. Agora, ainda não temos a consultoria responsável, mas temos alguns prazos, viu, Zaidan? Bom, a contratação dos consultores para a realização desse estudo ocorre agora, no primeiro semestre de 2021. A publicação do edital e o leilão para a nova concessão, a empresa que estaria, né, apta a tocar todo esse projeto de reestruturar a ferrovia, ocorre no primeiro semestre de 2023. Esse estudo de consultoria vai custar 3 milhões de dólares e será custeado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. É mais um passo no sentido de reestruturar a chamada Malha Oeste, que reúne Estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul e interessa a muitas empresas ao longo desse trecho. É com você, Zaidan. Valeu, obrigado, Pulga. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. E a gente volta a destacar a chuva no Rio Grande do Sul. Ao longo desta semana, a passagem de uma frente fria fez chover bastante no estado gaúcho. E por conta dessa chuvarada, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm boa recuperação de umidade do solo nos próximos dias. Ótima notícia para o preparo do campo para as culturas de inverno. Agora, no centro-oeste foi o oposto. A falta de chuva vem atrapalhando o desenvolvimento do milho segundo a safra. No norte de Mato Grosso e também de Goiás, até o próximo dia 11, redução em cerca de 10% de água no solo. E quanto à previsão de chuva em Mato Grosso do Sul, somente no final do mês. No Nordeste, a chuva ocorre principalmente na faixa leste e norte da região. Condições para chuva em Maceió, Recife e Fortaleza de forma moderada. No interior da Bahia, tempo firme, como é o caso aqui de Correntina, onde a máxima chega aos 32 graus. E na próxima semana, a chuva aumenta ainda mais. Previsão de altos volumes entre o norte do Amazonas e Roraima, com acumulados acima de 40 milímetros. Já no Sudeste, baixa previsão de chuva nos próximos dias nas principais áreas produtoras de café em Minas Gerais e também Espírito Santo. Em Guaxupé, sem chuva pelo menos até o dia 20 deste mês. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. O café produzido nas montanhas do Espírito Santo recebeu registro de indicação geográfica, uma importante ferramenta de marketing para agregar valor ao produto. O reconhecimento foi publicado nesta terça-feira na revista da Propriedade Industrial. A identificação geográfica informa ao consumidor o ambiente da produção, com detalhes do solo, temperatura e relevo da região produtora. Itens tradicionalmente informados na divulgação de vinhos franceses, por exemplo. A partir de agora, o Brasil e o mundo passam a conhecer e a admirar o café das montanhas do Espírito Santo. De Brasília, Berenice Leite traz a atualização da CPI da Covid, que investiga as ações do governo para enfrentamento da pandemia. Bom dia, Berenice.
Bom dia, Zaidan. Aqui em Brasília, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já está sendo ouvido nesse momento no Senado Federal, na sala onde acontecem as oitivas da CPI da Covid. E às 14h, quem deve ser ouvido é o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Marcelo Queiroga está à frente do Ministério da Saúde desde o dia 23 de março deste ano. O médico cardiologista assumiu o cargo com o desafio de chefiar a pasta no pior momento da pandemia no país, quando se somavam cerca de 300 mil mortes no Brasil. E a gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui no Senado. Zaidan? Obrigado, Berenice. A BRF anunciou nesta terça-feira a retomada da produção de perus na unidade de Francisco Beltrão, interior do Paraná. A companhia destacou investimentos de 292 milhões de reais para modernizar e ampliar unidades no estado. A planta de Francisco Beltrão recebeu em março a habilitação para exportar peru para o México. Segundo o comunicado, a ampliação da unidade inclui a integração de mais 200 aviários, com o início do alojamento previsto para novembro. A planta, que também produz frango, passará a produzir 7.500 aves por dia a partir do segundo trimestre de 2022. A nova linha de produção deve gerar 400 empregos diretos. A China anunciou hoje a suspensão de parte de sua cooperação econômica com a Austrália. Os australianos informaram no mês passado intenção de revogar um acordo sobre o projeto chinês das Rotas da Seda. Ao vivo de Campo Grande, as informações de Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Zaidan. Bom dia para quem está nos acompanhando. Zaidan, é isso mesmo, a China fez esse anúncio, né? Eles intitulam da seguinte maneira, o diálogo econômico estratégico sino-australiano. É importante a gente lembrar que já vem um certo desconforto entre os dois países desde 2018 por conta de divergências, né? E conversas que não estavam se adaptando. Em relação à tecnologia 5G, existem discussões sobre espionagens, né? Denúncias que foram feitas, passando ali por Hong Kong e também a origem da pandemia do Covid-19. Então, em meio a todo esse contexto, além disso, né, como você bem disse, a Austrália fez esse anúncio de que tinha a intenção de revogar um acordo que havia feito com a China na Rota da Seda, né? Uma rota, inclusive, Zaidan, que viabilizava aí a melhoria da comunicação e dos transportes entre a Ásia, a África, também entre a Europa, com a construção de portos, aeroportos, além de ferrovias para melhorar tudo isso ali na região. Esse desconforto ficou maior ainda porque o primeiro-ministro da Austrália pediu uma investigação internacional sobre a origem do coronavírus e a China respondeu a essa investigação com algumas retaliações econômicas para a Austrália. Zaidan, a gente segue acompanhando porque isso deve ter inclusive muitos impactos econômicos. Volto com você. Obrigado, Vinícius. E o leilão da internet 5G deve ser realizado em julho. A informação é do secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o Arthur Coimbra, divulgada ontem no programa A Voz do Brasil. Segundo ele, falta ainda a análise do Tribunal de Contas da União antes da publicação do edital. De acordo com a Agência Brasil, o secretário explicou que a tecnologia 5G não é um 4G melhorado. A tecnologia traz qualidades na aplicação e formas de uso. Termina em 30 de junho a campanha de atualização dos rebanhos do estado do Paraná. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie, sob a sua guarda. O gerente da ADAPAR traz mais detalhes. Agora, no mês de maio, nós devemos concluir esse projeto de retirada da vacinação contra a febre aftosa aqui no estado do Paraná com o recebimento do certificado da UE. Nossa expectativa é que com esse certificado a gente consiga abrir novos mercados para os nossos produtos paranaenses e com isso melhorar as condições dos nossos produtores e indústrias aqui do estado do Paraná. Mas para que a gente consiga a manutenção desse novo status, é preciso que os produtores rurais atualizem seu cadastro junto à ADAPAR. Então, produtores de bovino, seja de leite ou corte, produtores de suíno, seja para consumo próprio, ou os integrados, cooperados e até produtores independentes, produtores de caprinos, ovinos, peixes, abelhas,
E até os criadores de equídeos, seja para lazer ou para produção e reprodução, devem atualizar o seu rebanho junto à ADAPAR. A campanha iniciou agora no dia 1º de maio e vai até o dia 30 de junho. Para maiores informações, acesse o site da ADAPAR, www.adapar.pr.gov.br. O CB News termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 11h30 no horário de Brasília. Você fica agora com o programa da Matsuda.